Bom dia, gente. Hoje eu venho falar aqui um pouquinho sobre um assunto que tem me chocado um pouco, me deixado um pouco assim, né, preocupada, né, com os pais, né? Ser pais não é uma função muito fácil, né, de ser executada, né? Por que eu falo função? Porque nós nascemos, né? Todos nós somos pessoas e algumas dessas pessoas se tornam pais ou se tornam mães, né? Então, a partir daí, a gente desenvolve uma função como se a gente estivesse num trabalho e a gente fosse lá desenvolver uma função que a gente nunca tinha sido colocada para fazer, não é verdade? Então, o que que acontece muitas vezes, né? É, os filhos, né, quando pequenininhos, eles precisam de uma orientação e é isso que o pai e que a mãe procuram fazer, né? Eles colocam horários para a criança tomar banho, para ir para a escola, né? Essa semana de prova tem que estudar, né? Quando o filho fica adolescente, nós ficamos atenta aos colegas, ficamos atenta à casa que o filho vai ficar, que vai dormir ou que vai no aniversário, né? Tudo isso são cuidados que nós vamos tendo com o nosso filho e, ao mesmo tempo, esse filho começa a aprender a se orientar na vida a partir disso. Existem alguns filhos que são mais desafiadores? Sim, né? Que às vezes não aceita, não concorda, faz diferente, mas nós continuamos a nossa função de mostrar para ele aquele caminho, né? E a partir do momento que ele vai crescendo, que ele vai para a vida, que ele vai para uma faculdade, cada vez mais nós vamos abandonando essa função de pais, ela vai ficando menor. Claro que ela nunca acaba, né? Mesmo quando o filho estiver lá já casado, com filhos, né? De vez em quando a gente dá uma palavrinha, a gente fala alguma coisa. Mas, à medida que o filho vai ficando adulto, é muito importante que a gente também crie uma distância saudável para ele também discernir na própria vida o que é importante, para onde que ele vai seguir, quem que ele escolhe para caminhar junto, né? Então, a gente fica ali um pouquinho afastado, né? A gente fica incentivando, a gente faz alguma orientação, né? Às vezes eles nos buscam para alguma opinião, às vezes não, né? Em algum momento a gente pode observar alguma situação que preocupa, a gente chega e conversa, né? E fala, né? Isso não é fácil, né? É importante a gente evitar palavras duras, palavras de desânimo, né? Na Bíblia mesmo fala para a gente honrar os nossos pais, os pais, né, terem cuidado com os filhos, o marido com a esposa com o marido, né? Então, nós, em relação aos filhos, também não usar palavras duras, palavras que vão criar uma dúvida no filho, um desânimo, né? Então, se hoje a gente tem tanta informação e a gente pode fazer isso, é importante que a gente faça, né? Porque os pais de antes, né? Por exemplo, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles foram vivendo a vida, né, com aquilo que recebiam, né, dos pais, né, a forma como os pais faziam ou não faziam, né, e muitas vezes isso vai direcionar a vida, a nossa vida como pai e como mãe. Então, se, por exemplo, a pessoa teve um pai que não dava nada, que não era presente, que era muito duro,
né? Pode ser que esse filho, quando ele fique adulto e se torne pai ou mãe, ele comece a entender que ser duro, ser muito firme, não é ser um bom pai. Então ele começa a permitir tudo, a dar tudo, a facilitar tudo para o filho. Por quê? Porque ele quer ser um pai diferente do pai dele. Ou, nas entrelinhas, ele quer ser um pai ou uma mãe melhor do que a mãe, do que o pai dele. E aí vai dar ruim, que nem o povo fala. Não é verdade? Então, assim, hoje temos muitas informações. Vamos conversar, né? Vamos buscar o filho, deixar que eles também nos busquem, para a gente ir desenvolvendo, acompanhando, orientando esse filho para a vida, né? E é isso que vai torná-lo uma pessoa segura, atenta, cuidadoso, né? Então, voltando à questão do modelo de pai, né? Se a gente teve, né, aquele pai, né, que foi muito, ou aquela mãe que era extremamente cuidadosa, assim, de ir até na escola do filho quando ele era adolescente, de levar, de buscar, né, de não permitir que ele vá, né, na festa sozinho ou não, né? Então, essa pessoa, quando se torna mãe, né, já cria uma relação com aquele filho também de uma maneira, ou repetindo, né, ou talvez não sendo tão atenciosa, sendo muito permissiva, já que aquela mãe foi muito invasiva na vida daquele filho. Então, os extremos, né? Ser uma coisa ou não ser, nem sempre é o caminho mais saudável, né? Mas vamos observando, vamos conversando, vamos combinando com o filho como que pode ser melhor, né? Às vezes esse filho vai ser receptivo, às vezes não vai ser, tá? Mas são coisas que a gente precisa ir aprendendo a lidar. Se naquele momento ele não foi, em outro momento nós podemos ir lá de novo. E vamos ali continuando, né, a nossa função de pai e de mãe, até que realmente ele tome com as duas mãos as rédeas da vida dele, né, e seja feliz. E a gente também, que aí a gente vai viver a nossa vida de, né, de adulto também, assim, de idosos não é a palavra, mas a maturidade com mais tranquilidade, né? Combinado? Um bom dia para vocês. Depois vocês me contem como é que é isso na vida de vocês, tá?